Agora o assunto é saúde mental. Nos últimos 20 anos, os suicídios subiram de 7 mil para 14 mil, sem contar os casos que não foram notificados. O número é maior do que de mortes por acidentes de moto no mesmo período. O Brasil registra mais de 30 suicídios por dia, segundo a campanha Setembro Amarelo. O SUS tem atendimento 24 horas para quem precisa de ajuda. O suicídio é a terceira maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Um alerta. Bem-vindo ao GoCast da Rádio Go Web, onde estamos abrindo um espaço crucial para conversar sobre um tema delicado e fundamental, o suicídio. Em nossa série de episódios, vamos explorar a importância de trazer à tona esse assunto sem tabus, sem estigmas. Sabemos que é um tema sensível, mas é também uma realidade que precisa ser enfrentada com empatia, compreensão e informação. É importante ressaltar que o nosso objetivo aqui não é substituir o tratamento profissional, mas sim fornecer informações e recursos que complementem o tratamento tardio. Juntos vamos aprender, crescer e contribuir para a queda de estigmas em torno do suicídio. Afinal, uma conversa salva vidas. Descoberto, dia 16 de setembro de 2023, eu sou Samuel Pereira. Hoje eu estou aqui no terreiro de Umbanda, Caboclo de Cherokee, e a gente foi muito bem recebido, né, a comunidade aqui do terreiro. E a gente vai continuar falando do assunto que é o Setembro Amarelo. A gente está conversando com as religiões como um tratamento complementar ao tratamento tradicional. E o Centro de Umbanda aqui, hoje ele tem os líderes, o Sr. Gil de Obatalá e a Dona Yolanda de Oxum. Eu vou começar a fazer a primeira pergunta para o Sr. Gil, para ele poder explicar para a gente um pouco do que é o candomblé, né, essa religião de matriz africana. Fala um pouquinho para a gente, Sr. Gil, de como é o candomblé e como ele funciona um pouco, por favor. Ele funciona na mesma base de outras religiões, dando seguimento, no caso de uma manutenção espiritual de raiz, no caso nossa, que são passadas de pai para filhos, e a gente atende de alargar para as comunidades, para as pessoas que querem aderir, no caso entrar, se tem uma afinidade, e dali a gente passar o que a gente tem de fundamento, nos casos das pessoas, de santo, de Exu, e emplacar isso e continuar a desenvolver isso de uma maneira mais no fundamento, né? Porque sem fundamento que é a base de tudo, se não tiver essa vigília desse fundamento para poder ensinar e manter ela viva, ela acaba se perdendo, né? Para a gente entender, a gente tem as religiões africanas que elas foram criadas aqui no Brasil e outras que vieram da África, né? Isso. A Umbanda em si, ela foi criada no Brasil. Então a Umbanda só tem no Brasil. Hoje em dia, até na África, no caso do candomblé, hoje em dia ela se fala família. Então até o candomblé na África, ele já está mais evoluído que a gente aqui. Que sempre foi, né? Então lá é uma coisa que, no caso, são poucas nações, no caso do norte da África, que tem um convívio como se for o candomblé daqui. Aqui a gente faz um santo, demora 30 dias, lá ele faz um santo em 3 dias e apresenta já na rua e aquilo já está sem preceito, sem nada. Então são mais rápidos que a gente, né? E no Brasil mesmo só Umbanda. Depois da Umbanda, aqui em Banda, que é totalmente brasileira, mas aí depende de preceitos, depende de resguardo, depende de seguir regras, né? Então essa é a diferença. A Umbanda, ela tem os guias delas, como é que funciona? Então, os guias da Umbanda, no caso, constituído no Brasil, são antepassados. São os pretos velhos, são os índios, então tudo que teve no Brasil, então aquilo é feito, um remanejo dele do lado espiritual, e ele passa a vir a trabalhar como um caboclo, como um herê, como um preto velho, né? Um encantado. Então essa é a base da Umbanda no Brasil. E são feitos fundamentos e você pegar aquele antepassado, voltar ele para o terreiro, ele incorporar e dali a gente fazer tratamento nele para que ele venha seguir uma regra como um caboclo. Então a gente sabe com quem a gente está falando com aquele caboclo, a gente sabe com quem a gente está falando com um preto velho. Então é um antepassado que viveu aqui com a gente. Viveu aqui na Terra e... Viveu aqui no Brasil, com a gente. Ah, no Brasil? No Brasil, isso. Então lá foi um trabalhador de derrubar mata, trabalhar no cafezal, fazer plantação. Então esse preto velho, no caso, se pega lá a identidade dele do passado, traz ele para incorporar aqui como um Egum, faz um tratamento nele, e a cada 7 anos ele vai passando de Exu, passa para Caboclo e sucessivamente para o preto velho até chegar em Herê.
E cada, né, o senhor falou Petro Velho, um Herê, eles trabalham por linhas, vamos supor, um na saúde, outro na mente. E isso depende muito do terreiro de ter o fundamento, porque geralmente, igual aqui no meu terreiro, é visto mais a situação de trabalhar entre lado de saúde e finanças. Então, quer dizer, os terreiros se abrangem em todas as áreas. Amor, saúde, riqueza, prosperidade. Então, você tem que focar aquilo que o seu povo precisa e é mais fácil de trabalhar. Então, quer dizer, trabalhar com saúde, aqui na nossa regência, aqui é uma coisa muito boa. Porque, de repente, você tem um caso inusitado lá fora, que esteja no hospital, alguma coisa, e uma sessão que a gente faça aqui, aquilo já ajuda a pessoa que esteja acamado, precisando de resposta. Então, isso é muito bom. No caso de uma pessoa estar precisando de um emprego, de um trabalho, então, se a gente faz uma sessão aqui, a pessoa está empregada, já fluiu a vida dele, já tirou aquelas preocupações. Então, isso é agradável para a gente, né? É você estar confortando no que você pode e ter confiança de fazer aquilo, entendeu? Sim, dona Yolanda. Você pega qualquer um desses aqui, para você levantar a história da Umbanda e aqui do nosso terreiro, você teria que entrevistar os que estão aqui, como eles chegaram aqui e como eles estão hoje aqui. Por exemplo, cadê aquele ali? Fala para ele. Seu nome? Oi, me chamo Ronald. Quando eu cheguei aqui, não era nem aqui no terreiro de baixo, era no terreiro de cima. Eu era usuário de droga, bebia muito. Aí com o tempo a entidade foi conversando comigo, Aí hoje em dia eu já não curto muito beber, não uso droga, nenhum tipo de droga. E é muito bom, cara, muito bom mesmo. Troca qualquer festa, qualquer evento para estar aqui, sabe? Eles aqui, a nossa religião, muitos julgam, né? Entre aspas, da maneira que esteja errado, porque aqui é disciplina. Aqui na nossa casa só fica aqueles disciplinados, porque eles entram doente. Eu falo doente, mas doente de todo tipo, né? Doente com a saúde, doente porque tem um vício, doente porque está desempregado. Por algum problema eles buscam. E quando eles chegam aqui, que eles olham e vê que não é nada daquilo que falam lá fora, eles acabam ficando e buscando aquilo que eles querem. Então, cada um aqui tinha um problema. Sim. E graças a Deus, todos estão aqui. Hoje nós temos a Letícia, né, filha do Romi, mais a Cléry, que a Cléry fala, Yolanda, eu não sei nem como te agradecer. Eu falo, não agradeça a mim, agradeça a Deus e a sua filha. Porque a Deus porque deu o caminho a ela, e ela porque aceitou o caminho que Deus deu a ela. Que hoje a Letícia não usa mais droga, não tem aquela bebedeira que tem, não vai mais em festa como ia. Hoje Letícia é uma outra pessoa. Então, a espiritualidade em si é um alívio para o ser humano quando ela encontra. E aceita, lógico, ela tem que encontrar e aceitar. Sim. Entendeu? Quando as pessoas julgam a nossa religião, eu falo, seria bom se as pessoas conhecessem para depois julgar errado. Porque a gente não ensina o errado, a gente ensina o certo. A gente procura encaminhar as pessoas no caminho certo, como todos que estão aqui, são todos jovens. Sim. Todos. Sim. Se eu falar para eles assim, hoje vocês não vão naquela festa, eles não vão. Eles não vão. Respeitam, né? Eles têm respeito e é uma disciplina. Isso é uma disciplina. Quando a gente vai trabalhar, fala, ó, tal dia nós vamos trabalhar. Então, quinta-feira, ninguém mais pratica nada que saia do eixo. Então, ele já sabe qual é o preceito que eu estou falando. Então, todo mundo vai se resguardar dentro daquilo ali. Então, se as pessoas buscassem conhecer a nossa religião, que para mim aqui é a Umbanda, seria tão bom. Entendeu? Porque as pessoas buscam a cura. Sim. Aqui eles buscam a cura. Eu mesma, às vezes, a gente está com uma dor, você está com uma dor no corpo, uma dor de cabeça, você toma um remédio, ela passa, depois ela volta. O pessoal chega aqui, não, só ensina um banho. Ó, toma esse banho assim, que passa. E vai passar. Falei, se passar, é espiritual. Se não passar, você procura o médico. Porque aqui eu não fico só com uma pessoa pela espiritualidade. Entendeu? A gente trata uma parte, o que a gente tem de tratar, e a parte da medicina a gente manda para a medicina. A gente não segura a pessoa aqui só na espiritualidade. Sim. Entendeu? Então, assim, é bom que outras vezes você venha, você entrevista as pessoas que chegaram aqui com problema, que aí as pessoas têm que conhecer
entendeu? Porque eu acho que a religião, se a gente se unisse, as religiões, exatamente. O nosso mundo, né, seria um outro mundo. Na verdade é exatamente isso, tanto que aqui a gente faz um rastreamento quando se adentra aqui dentro, e de um por um, se a permanência de querer ficar, e depois rastrear se ele realmente é dessa nação, se ele é da Umbanda, se é do Candomblé, para indicar ele. Se for evangélico, que ele vai para a igreja também. Então aqui não tem aquele, você é obrigado a ficar. Não, a gente estuda e coloca ele na direção que ele tem que ir. Porque não adianta pegar o homem que ele vai ser evangélico, ele vai chegar na minha frente, ele já está dentro até da Umbanda, do Candomblé. Pô, mas você está no lugar errado, seu negócio é ser evangélico. Pô, mas exatamente. O que vai apontar isso é a data de nascimento dele. Sim. Então muitas horas a pessoa corre até de religião em religião, que acaba dando esses problemas. No caso do suicídio, porque a espiritualidade acaba cobrando. Ela está buscando algo e ela não está achando. Não está achando e não está sabendo como encontrar. Porque geralmente dentro do Candomblé, da Umbanda, até na África se diz que o sistema desse ida e volta do suicídio chama-se um partido no céu chamado Igbe Orum, que são aonde as pessoas escolhem o que vem fazer aqui. E às vezes eles já vêm com o destino marcado de voltar. Então é onde entra o suicídio, ele acaba não encontrando o que ele veio procurar, ele fala, eu perdi o tempo aqui, e vai embora. Então são acertos já do céu, e às vezes quando chega num terreiro, fala, você tem problema com a Igbe Orum. É pagar a obrigação de Igbe Orum, e ele está livre, ele contém a vida dele. Igual eu tenho uma sobrinha em Salvador, ela ficou 1 ano sem andar, assim que nasceu, e foi difícil de andar, e a gente fez um jogo de búzio para ela na África. Aí falou, a menina tem Igbe Orum, se não fizer a obrigação, com 2 anos ela sobe de novo. Fez a obrigação, deu 3 dias, a menina levantou e saiu andando. E a cada 1 ano que não der a obrigação, ela fica caída de novo de cama. Aqui, ó, essa marruda aqui foi fazer uma visita. Aí eu comecei a conversar com ela, explicar para ela como que ela era, como é que ela tinha sido. Ah, mas não sou eu não. A visita que a senhora diz é aqui. Ah, mas essa aí não sou eu não. Ah, mas não é para mim não. Eu falei, então vamos para frente, vou mandar que eu vou te mostrar se não é. Aí hoje, como tá? Totalmente diferente a pessoa que chegou na minha casa. É ou não é? Totalmente. Hoje ela fala que ela não vive mais sem a religião. A religião prende. O que você sentia, assim, só pra gente entender? Era um vazio, era falta de alguma coisa? Acho que era um vazio, sim. Buscava e não achava nada. Tava sempre atrás de tudo, mas nada se encontrava. Parecia que você estava fazendo muito. E não era nada. Não. Agora sim, agora eu tô em casa. Você tocou um ponto aí que eu conversei com várias pessoas de várias religiões, mas o que o senhor me chamou a atenção foi o senhor falar que aqui vocês indicam para outras religiões, que vocês conseguem entender se a pessoa ela é da nossa religião ou não. Porque assim, cada um vem com um caminho. Deus escolhe e a pessoa aceita lá em cima. E cabe chegar aqui embaixo, achar o caminho, que é a data de nascimento, e a pessoa tem naquela data de nascimento o que fazer aqui embaixo. Então não adianta chegar aqui, a pessoa é predestinada a ser um pastor, um obreiro, e eu chegar aqui e empatar a vida dele. Não, que você tem que ser aqui um bandista, você tem que ser rodante. Eu vou estar mentindo. Entendeu? Então eu vou estar deixando de faltar com a minha verdade. Não em si com a minha religião, mas com a dele. E com as ordens que vêm de cima para baixo. Sim. Entendeu? Então quer dizer, o fazer andar bem é às vezes você encontrar um evangélico e você vê o evangélico falando comigo. Mas o que o evangélico está falando com o macumbeiro? Assuntos que a gente chega a entrar em acordo. Sim. E aquilo é plausível para mim e para ele. É direto para o céu assistir que a gente está tendo liberdade e ser sincero um com o outro. Sim, sim. Então não adianta querer pegar a responsabilidade que é da igreja e trazer aqui para dentro e tentar falsificar ela. Sim, faz sentido. Vai dar errado. Vai fazer o quê? Que a pessoa, que no caso seja da outra religião, ele vai ficar um peixe fora d'água aqui o tempo todo e ele vai se sentir assim um intruso. Vai falar assim, não, o pessoal está me lesando de alguma forma que eu não estou me sentindo bem, isso não é meu lugar. E aí, no caso, igual uma vez eu fui chamado numa igreja ali em cima e um pastor falou para mim, ele falou assim, eu tenho que te faltar um recado, e já era o Espírito Santo falando nele. E por fora já estava cheio de evangélico vendo um macumbeiro na igreja. Aí, o senhor sabe o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu sei. Aí ele falou assim, eu perguntei para a congregação inteira e ninguém soube. Ninguém optou a falar. E o senhor sabe? Eu falei, sei. O que você veio fazer? Eu vim trazer bênção para vocês. Aí ele falou assim, verdade. E você sabe o que eu falei? Eu não sei como fazer. Se você falar, eu faço.
Aí fizeram um circo, deram a mão e começaram a realmente receber um monte de bênçãos. Até agora eu não entendo como é que é, mas receberam. Aí ele falou assim, e eu tenho uma prosa dirigida ao senhor, trazida do céu, e eu vou falar para o senhor agora. O senhor, feito do santo que é feito, é dado de príncipe, é verdade? Eu falei, é verdade. E da onde o senhor veio, da sua feitura, na sua feitura, seu pai de santo falou que a resposta daquela feitura ia ser pela boca de um pastor, é verdade? É verdade. Só quem sabe disso? Só eu. Então você tem algo para fazer para Deus fora de descoberto? Eu falei, tem. É muito longe? Muito longe. E você sabe disso? Sei. E sabe onde alugar? Sei. E você vai fazer? Vou fazer. Então se o senhor ir, que dia? Eu falei, amanhã. E se porventura o senhor chegar lá e não achar, eu falei, Deus nunca falou comigo. Não vai ser essa a primeira vez. Sim. Mas pode seguir. Se o senhor chegar lá e não fizer e não achar, então o senhor volta para descoberto que o assunto vai ser comigo na igreja. Eu falei, tudo bem, eu vou. Fui, achei a pessoa, fiz o que tinha que ser feito, fiz mesmo, e voltei para descoberto, mas sim para agradecer a ele. Da mesma forma que eu faço de atender as pessoas e mandar para aquela religião, ele também foi a mesma coisa comigo. Então é aonde eu vejo que não tem o que o pessoal fantasia. No caso, que as palavras chegam-se, um é demônio, isso não. Todos são filhos de Deus e estamos aqui um para ajudar o outro. Se é da igreja, eu tenho que mandar para a igreja, porque lá ele vai ser ajudado. Lá é o caminho dele. Se, no caso, está lá na igreja e é da Umbanda, vem para a Umbanda. É do Candomblé, coloca no Candomblé. Da mesma forma, ele está aqui na Umbanda, mas essa Umbandinha aqui, ó, se o povo é do Candomblé, eu te ensino um Candomblé, você vai. Pronto. Então é não ficar botando as pedras num lugar errado, que aquilo vai dar dor de cabeça. Geralmente, na espiritualidade vai gerar uma insatisfação muito maior, o risco do suicídio pode aumentar com muita força. Falando sobre um pouco da religião, o senhor tem falado sobre Deus. Vocês acreditam em Deus, em santos também, que, vamos supor, fazem parte da Igreja Católica? Uma coisa que eu queria entender também, para quem está ouvindo entender também, é a questão do... Vocês estudam, né, como qualquer líder religioso, mas recebem muita sabedoria dos guias. É assim mesmo? É assim mesmo. Então, assim, na nossa formação, Olodumaré, que é a primeira fase do Oxalá. Só descrever um cordão prata, né? Prata, mas esse aqui é do Obatalá. O primeiro é o Olodumaré, 7 cores, e esse é o segundo do Obatalá. Então, esses dois orixás na linha na criação do mundo, na linha do Oxalá, resolveram fazer o primeiro ser, criar o primeiro homem. E pegaram uma bolha de ar e fizeram Exu. E Exu nasceu um ser humano perfeito, porém ele tinha uma fome desastrosa, comia tudo que vinha. E Obatalá e Olodumaré resolveram fazer o quê? Estudar ele para saber o que se fazia com aquela fome que não parava. E ele era desorganizado em tudo, então fizeram uma obrigação. E Exu centrou e ficou vagando. Só que Exu trouxe com ele, sobre a criação, o quê? Conhecimento. Então ele é superdotado de conhecimento em tudo que os dois da criação tinham. Então isso era fácil para aquilo. Então quer dizer, quando chegou, depois de ensinamentos de santos, essas coisas, que lançou realmente a religião, nos tempos para cá, veio da África, passou para os escravos, de lá para cá, e quando chega na época do Brasil, aí já muitas águas passaram embaixo da ponte. No Brasil, pela situação de não ser igual na África, que era livre, aqui a gente passou a ser escravos. Cativo. Aí, na base de ser escravo, o que acontecia? O que acontece hoje em dia, por alto aqui, ainda em descoberta, acontece. Por exemplo, você ter que pegar um Santo Antônio, porque você não podia pegar uma imagem de Exu. E era o primeiro filho do Criador. Então, quer dizer, para não cair na chibatada e não morrer no tronco, então chegava lá e falava que estava rezando um Pai Nosso para Santo Antônio. Entendi. Mas, para o povo branco, era Santo Antônio, mas para os pretos todo mundo sabia que era Exu. Então, seguir por fora, quer dizer, pela raiz, vamos todo mundo aqui rezar para Exu, mas na hora que o senhor chegar, é Santo Antônio. Vocês mostram, pelo amor de Deus, a estátua de Santo Antônio. E aí foi o caso de Ogum, com São Jorge. Aí foi o caso de Iansã com Santa Bárbara. Então, a Umbanda tem essa simplificação até hoje em dia. Sim. Mas se você pegar no Candomblé, você vai pegar todo mundo original. Então, Ogum é Ogum mesmo.
Iansã é Iansã e não tem nada, então quer dizer, vai se falar um pouco em Yorubá com mais frequência. Então hoje em dia o povo está resgatando isso com mais tranquilidade. Então hoje em dia você vem descoberto só entrando no terreiro hoje em dia para conseguir sair de branco e com a guia no pescoço. Mas que o próprio descobertense a gente faz isso porque a gente é da Bahia, está acostumado, mas o descobertense vai sair com medo. Sim. Né? Falar assim, eu vou ser atropelado por esse povo aí a qualquer hora. Mas aí, graças a Deus, o povo entende a gente um pouco, respeita e a gente agradece. Tem os evangélicos aqui que, graças a Deus, me cumprimentam todo mundo, falam com todo mundo. Então, para mim, é um conforto. Embora eles vejam a gente ainda com os olhos de demônio, né? Sim. De diabo e tal. Então, quer dizer, nada mais é que Exu é o primeiro ser humano em cima da terra. É o orixá mais velho, então não tem nada de demônio. Então é uma criação de Deus como todo mundo. Então, até no caso do caso grego, de falar que Lucifer, né, é o demônio como é, no caso deles, mas ainda é a criação de Deus e a gente vai fazer o quê? Sim. Contradizer o que Deus fez? Não. Pelo caso, eu trato ele como o irmão mais velho. Se foi meu pai que fez, para que eu vou meter o bedelho no que meu pai fez? Sim. Meu pai fez, tá certo? Tá certo. Tá ali, ele tirou? Não. Ele mudou alguma coisa? Não. Então, respeitar, vamos em frente. Sabendo respeitar todo mundo, tem espaço para todo mundo e a gente consegue alguma coisa, né? Sim. Pelo menos atenção e carinho, e é mais ou menos nisso. Então, quer dizer, aqui dentro de Descoberta até aqui está sendo um tabu. É tanto que o nome do terreiro está sendo o Caboclo Choroquê, que é a coisa inusitada também, que é levado à linha de Exu, né? Que eu sou raspado de Exu. Cherokee é indígena? Não, ele é africano. Ele é praticamente do norte da África, do Egito, né? É que assim, na Umbanda, a gente cultiva preto velhos, que são antepassados, a gente cultiva caboclos, né, que também são antepassados, e a gente cultiva, assim, algumas entidades africanas, porque tem regência. Mas o candomblé é diferente porque ele cultiva a raiz completa da África, entendeu? E nós da Umbanda só cultivamos a raiz brasileira. Entendi. Que são os nossos antepassados, entendeu? Entendi. Essa é a nossa diferença. Na Umbanda as coisas são mais leve, eu falo assim, mais leve. No candomblé as coisas são mais puxado, o aprendizado é mais rígido, entendeu? Tem aquela regra raiz, você tem que falar o idioma do orixá. Você tem que falar o idioma de lá, entendeu? Então são... Esse Yorubá que ele falou. Yorubá é a antiga língua africana, né? Que é dita pelos orixás. Por isso que muitas vezes fala, o pessoal não entende essa linguagem. Quando você fala em Yorubá, é a primeira língua africana que foi dita. A gente poderia ficar aqui horas e horas, está muito interessante. Mas outro dia, quando tiver trabalho e você quiser ver como funciona realmente... Para tirar mais um pouco dessa visão que o povo tem, você pode vir, fica à vontade. Agora vamos pegar na parte mesmo da questão que a gente veio falar, que é do suicídio. Eu sou muito interessado né, sou um homem negro e a vida inteira sempre estudei a questão do povo negro. E antigamente, né, na escravidão, eles falavam sobre o banzo. O banzo nada mais é do que a depressão que a gente tem hoje em dia, né? O que o candomblé hoje... a Umbanda hoje, ela ensina, o que a Umbanda ensina sobre a questão da depressão, sobre o suicídio, o que fala? Então, a gente faz um levantamento na família da pessoa, estando aqui dentro do nosso convívio, porque aqui acaba sendo todos irmãos. E ali a gente passa a saber, pelo nascimento, se ela tem uma afinidade ligada a algum antepassado de fazer esse tipo de problema na vida da pessoa. Então, em um toque, pode acontecer aqui, então passa um antepassado ali junto com aquele orixá que está da mesma cadência. Como aconteceu aqui esses dias, na última aqui, do orixá pegar ela e ficar rodando o tempo todo, praticamente a gente sabendo que ele estava batendo, mas por algum motivo ligado a um orixá entre o passado, que era do que faleceu, para ela. E dentro da linhagem das duas, ela estaria numa condição praticamente injusta a que eles queriam. Então não dava aquela ligação. E por isso, o antepassado passou aqui e bateu. E eu não podia fazer muita coisa, só assistir para poder conversar e achar saída para esse assunto. Assim, a gente busca entender o problema da pessoa. De repente você chega aqui com um histórico de depressão,
né? Que aí você tá tomando remédio, mas aquela depressão não passa, a sua tendência é piorar, bebida, droga, um monte de coisa, mas você quer buscar uma solução. A solução que a gente tenta buscar é conversar com você, para entender o seu problema. Há quanto tempo você vem? A gente estuda também a sua família, para ver como é que é esse histórico da sua família, de pessoas que já se foram da família, que tinham o mesmo problema, que aí vai passando de um para o outro, e aí isso é uma herança de família, e a gente vai entrando devagarinho, né, na vida da pessoa, para a gente ir tentando buscar um jeito, um caminho de ir eliminando com rezas, com banhos, entendeu? Com algumas coisas que a gente vai fazendo devagarinho dentro da Umbanda, tira o candomblé de lado, a gente fica só na Umbanda, porque na Umbanda é que entra os preto velho e os caboclos que trabalham com isso aí, e a gente vai trabalhando até chegar a um ponto de onde a gente descobre o núcleo daquilo ali, e aí a gente trata, igual eu te falei, com benzimento, com trabalhos, entendeu? Com o encaminhamento daquele antepassado, que a gente tenta trazer ele para a terra, para a gente poder conversar com ele, para a gente saber o porquê que ele está ali perto, atrapalhando. São, assim, histórias que, no momento, assim, são um pouco, não dá para a gente ficar puxando muito, né? Porque é grande, mas é isso que a gente faz. Às vezes a pessoa tem um problema porque já vem de dentro da família, vai passando de um para o outro, entendeu? E como foi dito, aqui não só, né, o candomblé como a Umbanda, que aqui nós temos essa mistura, meu pai do candomblé, né, riscado, feito santo, a feitura dele no candomblé, a minha mãe da Umbanda, então a gente faz essa mistura. Como foi dito, aqui nós somos uma família. A Umbanda e o candomblé, ele não fica só aqui dentro, né? Muitas vezes a gente procura saber dos irmãos fora da casa, tentar acompanhar a vida dos irmãos fora da casa, se eles estão levando o preceito, as regras, à risca, porque isso também ajuda muito, porque aqui dentro tá todo mundo aqui, bonito, vestido de branco, estamos olhando, mas lá fora a gente não sabe como é que tá. Às vezes falam aqui que estão aqui, mas estão em outro lugar, então a gente sempre procura saber para manter essa pessoa na linha, na risca, no preceito, entendeu? Para poder ajudar também. É uma forma que, como dizem nas igrejas, vigia, entendeu? Vigiar não só aqui dentro, mas sim lá fora também. Mas a pessoa tá boa aqui dentro, mas lá fora ela entra nesse vazio, a gente procura também tá acompanhando a vida da pessoa lá fora, profissional, sentimental, para poder continuar dando seguimento nesse tratamento da pessoa, né? Então é isso que envolve muito a nossa religião aqui dentro e lá fora. Fazer uma família, né, completa. Isso quem falou, para situar quem está ouvindo, é o Rúlio. A religião, algumas religiões, elas dizem que quando a pessoa se suicida, ela não vai para o céu. Segundo os conhecimentos que nós temos aqui pelas escritas, seria ir aí para um umbral, né? E geralmente, pelo que conta, os umbral não é sempre um lugar muito agradável. Mas de que maneira você é colocado o umbral? O umbral que eles colocam para o suicida seria um lugar de você pagar por aquele erro que você está fazendo, de admitir que você está num sofrimento. E você é dirigido para esse local de sofrimento. Até você, do outro lado, fazer o que você estaria fazendo aqui. E procurar caminho e pedir ajuda. Você procurar luz, sabedoria, que Deus te dê um caminho. Então é aonde entra a retidão, do que no caso está aqui hoje. E chega uma pessoa, eu tenho que direcionar ele para onde realmente ele tem que ir. Para ele não entrar nesse caso de estar insatisfeito, e ele está fazendo errado e ele ser cobrado por aquilo, né? Então, uma vez caindo no umbral, segundo o que eu sei dentro dos estudos, é uma base de sofrimento, é aonde se volta depois em 10, no caso, porque ele entra no umbral, ele acaba, se ele não pedir ajuda, ele vai acabar se acostumando com as leis de lá. Entendi. Então ele sai daqui viciado, ele sai daqui alcoolizado, e chega lá ele não acha nada. Então ele não vai achar um botequim lá na esquina, ele não vai achar um vendendo droga. Então o umbral, aquilo vai estar diretamente ligado à lama e sujeira. Então ele vai perdendo força. Só que aí ele vai ver alguns sobreviventes lá e de vez em quando dá uma fugidinha, ele fala, tem alguma coisa ali. Só que como a curiosidade é em qualquer lugar do plano, aí o que ele faz? Bom, já morri, já estou aqui, o que eu vou fazer? Já me matei, então você vai para onde?
Você volta bonito, formoso, o que está acontecendo? Eu dou uma caminhadinha aqui, sabe, lá embaixo, tem um pessoal que vai em umas exposições, aí o pessoal dá um perdido, usa uma droga, usa uma cachaça. De que faz pra ficar forte? Você usava um? Usava. Vamos lá que eu te levo. Não tem nem força para sair daqui. Aí monta nas costas do outro, chega lá, tem um que já tá bom e joga, encosta naquele e vai usando. Sim. Quer dizer, em si, eles do lado de lá, já no erro que estão no umbral, não quer aceitar ainda a saída, aí é só, depois da terra. Ainda assim não querem mudar. Aí descobre ainda mais o erro. Voltam para cá de novo, porque para achar o caminho tem que ser gente que conhece o caminho. Aí volta o caminho. Cai numa festa, num barzinho, vê nego fumando e bebendo, encosta ali. Aquela energia que eles estão usando para fumar e beber, aqueles eguns estão se saciando daquilo. Para poder transpor aquele tempo de umbral. Então, sair bem daquilo. Então a pessoa que tem vício com droga, com álcool, outro tipo de vício, ela está sendo sugada. Sugada, exatamente, o tempo todo. E é aonde o que é rastreamento que a gente faz é justamente para isso. Saber se não tem um ou dois egum puxando ele para ele sair de casa bonzinho e garantindo que ele não vai beber, que ele não vai fumar, que ele não vai fazer arruaça. Mas quando ele chegar na festa, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai se entupir de cachaça, vai se entupir de ficar ruinzaço, e daí a pouco o cara, apagou. E raramente uma pessoa que ela se suicida, porque suicida todos nós somos suicida. De alguma forma, nós somos suicida. Porque se a gente não cuida da saúde direito, nós somos suicida. Uhum. Se eu como demais, eu sou suicida. Se eu bebo, eu sou suicida. Se eu fumo, eu sou... Não importa. Qualquer vício é o suicídio. E a gente vai pagar por aquilo. Porque Deus dá uma matéria perfeita pra gente. Então a gente vai destruindo a matéria. E vai ser cobrado aquilo. Porque a gente estragou uma coisa que a gente poderia chegar no final da nossa vida com ela boa. Mas a gente, com o nosso vício, vai estragando ela. Sim. E de qualquer forma a gente vai pagar por isso. Então, o umbral é o nosso subconsciente. Enquanto você, em espírito, não cai em si, que aquilo que você fez te prejudicou e que você não está mais fazendo aquilo, você vai permanecer naquele sofrimento. Mas quando você cai na realidade que acabou, que você está liberto daquilo, você vai seguir sua vida. Sim. Aqui na Terra tem muitas pessoas que de repente elas não tinham vício nenhum, elas não tinham problema nenhum, e de repente morre um amigo, um conhecido, um parente que tinha um vício ou uma doença e por motivo ou outro achou a energia daquela pessoa compatível para ele estar junto. A pessoa começa a fazer as mesmas coisas que aquele indivíduo fazia. Entendi. Mas ninguém presta atenção nisso. O ser humano vai começar a julgar a pessoa. Mas fulano não era assim. Fulano passou a ser assim. Fulano não tem vergonha na cara, mas ninguém buscou. Usou a visão espiritual para ver aquilo. E é isso que a gente busca. É tentar corrigir, buscar, ver quando começou, o porquê começou, quem estava à volta dele, quem está à volta dele. Entendeu? Porque, igual nessa nossa cidade, eu falo nossa que já tem muito tempo eu aqui. Eu falo para os meninos, nós moramos numa cidade suicida. Todo cuidado aqui é pouco. Todo. Porque se você for buscar aqui, é uma cidade suicida. As pessoas se suicidam por nada. Nada. Tira sua vida por nada. Talvez se ela tivesse um apoio espiritual, não importa onde, igual eu falo, gente, a pessoa tem que ter uma religião, não importa qual ela seja. Para poder ela se agarrar àquela religião e se sentir forte para se libertar daquele problema que ela está passando, entendeu? Não importa se você é evangélico, se você é umbandista, candomblessista, espírita, budista, não importa. Importa que você tem que buscar uma religião para você se sentir forte e não cometer esses suicídios que as pessoas vêm cometendo. E a atenção dos líderes também, né? E a atenção dos líderes, porque temos que vigiar. É ver essa mudança, né, nessa pessoa e tentar ajudar, né? Às vezes uma pessoa é uma pessoa passiva e de uma hora para outra é uma pessoa explosiva. Então os líderes têm que prestar atenção, entendeu? Nessa situação. Que é como minha mãe falou, às vezes a pessoa muda do nada e ninguém fica Deus dará. Fulano não era assim e agora tá. Por quê? Né? Faz a pergunta por quê, mas não procura a solução. Não procura chegar nessa pessoa e conversar com ela. Se ela é de uma religião,
chamar o líder, falar assim, o pai, ou mãe, o pastor, o padre, né? Indiferente da religião, falar assim, o fulano ali tá meio diferente, tá mais agressivo, ou tá mais calado. Entendeu? E vamos ver o que está acontecendo com ele, chamar para conversar. É o que eu falo, é vigiar dentro e fora da religião. Transformar todas as religiões em família. Unir tudo em uma união só. Para tentar ajudar essas pessoas a não cometer esse suicídio. Sim. Que nem minha mãe falou, às vezes pode ser uma coisinha boba, entendeu? Quase nada, assim, quase nada pra gente que está de fora vendo. Mas e para a pessoa que cometeu suicídio? Para ela é uma coisa enorme. Sim. Eu vou te contar uma história dentro de família. Você conheceu meu irmão, o Dorivan. Sim. Ele foi um suicida, porque ele era doente. Ele tinha o vício da bebida, ele tinha o vício da droga, mas o que matou ele foi o vício da bebida. Mas ele tinha doença, ele tinha diabetes, ele era diabético, ele sabia que ele não podia beber. Mas o tempo todo eu cuidava dele dentro da religião, mas a gente procura cuidar, dando conselho e mostrando para a pessoa o caminho que a pessoa não deve ir. Ele equilibrava, depois ficava bom, ficava um tempo, aí se misturava com outras pessoas, aí abandonava a religião e foi indo. Quando ele passou dessa vida para outra, 2 meses antes, acho que 1 mês e pouco, 2 meses antes, ele esteve na minha casa, eu dei uns banhos nele, falei para ele, e mandei ele para casa. Falei, você vai para casa, que era a casa da minha mãe. Vai direto. E ele falou, não, eu vou. Eu chamei o táxi, coloquei ele dentro. Mas ele não foi. Ele parou num bar e foi beber. No outro dia, eu cheguei na casa da minha mãe e falei pra ele, ele falou, eu queria um cigarro. Eu falei, eu vou comprar um cigarro pra você. Fui lá, comprei o cigarro, acendi, dei a ele. Falei, ó, você tem 2 meses de vida. Ele ficou olhando pra mim, eu falei, eu não tô brincando. Eu tô falando sério com você. Se você abandonar o vício da bebida, você tem mais prazo. Se você não abandonar, você tem 2 meses de vida. Isso foi em novembro, né? Foi na eleição, antes da eleição. E aí ele estava morando em Juiz de Fora com meu outro irmão. E aí ele veio, ele foi no terreiro, a gente estava trabalhando, tirou foto ainda, voltou e foi embora. E aí, continuou a beber, ele não deixou. Ele ligava para mim, bêbado, e eu conversava com ele, tentava explicar, mas não adiantava. E aí ele morreu de uma hora para outra, numa situação desagradável, né, alcoolizado, sozinho, de um jeito, né, e só acharam ele, o outro meu irmão só achou ele, acho que 2 dias depois, numa posição horrível. E aí, quando tirou o corpo dele de lá, o ML teve que quebrar, né? E aí é o que eu falo, que aí entra o lado espiritual. Teve que quebrar. Eu e ele, nós éramos muito juntos, muito unidos. Então, eu fiquei com aquele sintoma, porque a pessoa fala assim, morre e acabou. Aí é que é engano. Você morreu, está começando a sua vida, mas é uma vida penosa ou muito boa. Depende do que você fez aqui. E aí começou o sofrimento dele. Porque ele morreu alcoolizado, então ele não tinha consciência, né? E aí quando o ML quebrou, ele que levou para lá, que enterrou, a gente foi lá e fez o velório, que foi na época da Covid, mas, né, como ele não foi de Covid, a gente foi e tal, fez pouca gente, fizemos o velório. Quando nós chegamos em casa, só quem sabe o que é o espírito é quem trabalha com a espiritualidade. Meu filho, ele, atormentou meio mundo de gente, de cada um da família. Ele ia na casa de um, ele apagava a luz, ele jogava as coisas no chão, ele dava risada, todo mundo ouvia. Chovia na casa dele. Na minha casa. Cada um via. E eu fiquei com sintomas que quebrou isso aqui dele. Eu comecei a sentir muita dor, muita dor, muita dor. Eu fiquei 2 meses sem poder deitar, sentar, só tomando medicamento, que foi aonde quebrou. Então eu sentia muita dor. Então, como a gente trabalha na espiritualidade, o que eu ia fazendo? Eu ia tomando banho, eu ia fazendo oração, eu ia tirando limpeza no corpo e ia emanando energias positivas para ele, conversando com ele, tentando explicar, me dizer a ele que ele não estava mais aqui na Terra. E o pessoal sonhava com ele andando descoberto, sonhava com ele nos bares, sonhava com ele perto das pessoas que estavam fumando, que estavam bebendo, ele fazendo graça com a cara das pessoas. E isso durou 1 ano. Mas a gente trabalhando em cima para que ele, até quando ele completou 1 ano, ele foi resgatado.
O plano espiritual resgatou ele de onde ele estava, mas porque ele caiu na consciência de que ele não podia mais estar aqui. E ele estava sofrendo e trazendo sofrimento. Ele não sabia que ele tinha morrido, para ele estava vivo. Para ele estava vivo. Agora, desculpa te cortar, me chamou a atenção que a senhora falou, é o seguinte, então, se eu tenho uma pessoa na família que ela se suicidou, vocês ajudam essa pessoa a sair daquele local? Ajudamos. Se ela achar que ela não quer mais aquele sofrimento para ela vai buscar uma alternativa dela sair dali. E aí, se ela encontra uma pessoa que é da religião, ela vai encostar na pessoa, não importa se é parente, ela vai encostar. E ela vai vir buscar ajuda. E aí, quando a gente está fazendo a oração, trabalhando, ela vem. Ela dá o recado. Aí ela fala, e aí a gente vai trabalhar em guiar ela para a luz. Aí a gente tira ela daquele sofrimento. Muito interessante, gente. Esse é um outro dos casos que você falou do suicídio. Me apareceu na rua aqui em Descoberto, e família evangélica, não vou falar o nome aqui, e me parou na rua, um filho que era viciado, e já estava no tráfico, e encalhou desse filho na casa deles, e lá, a pombagira incorporou no filho, vê que o pai é evangélico, a mãe também, e deu um recado para que viesse falar comigo, para que eles achassem caminho, para ele sair do vício, e sair daquela vida. E cobrou isso uma primeira vez, se não ia acontecer alguma coisa com ele, tomou um tiro, depois tomou mais 2 tiros, e foi andando. E aí depois o pai dele me chamou de novo, a mulher veio de novo, incorporou na pessoa e quer falar com o senhor de qualquer jeito. Deu o recado para ele vir aqui 3 vezes, não deu ela de uma vez, plum, morreu. Aí, beleza. Passados uns dias eu na piscina, vejo 2 rapazes lá, e lá o Exu me dá uma visão assim, falei, não quero falar com você, e saí e vim embora para casa. O rapaz veio aqui falar comigo. Aí vendo esse rastreamento, tal. Aí falei, aconteceu isso, fulano, não sei o que, tal. E o outro levantou, foi eu que fiz. Eu falei, mas sim pelo lado espiritual, que já estava marcado para você fazer, você só foi um instrumento. Acabou que a pessoa que fez caiu pelo mesmo lado também, e ia ser da mesma forma. Pode me ajudar pelo menos a sair? Fique à vontade, pode sair. Então quer dizer, o mundo espiritual ele é muito ligado com a matéria, e se a pessoa não prestar atenção, então são situações que você coloca assim, o suicídio de uma forma não, em geral. Tem várias ligações. Várias ligações. Caramba. E geralmente você tem que buscar todas elas, sentar ali, ficar olhando a pessoa para você canalizar aquilo, buscar em data de nascimento, jogar abuso, achar saída, um orixá pega e dá um recado. Até na própria pessoa, o orixá que vinha na pessoa já dá o recado. Tem isso e aquilo, você vai lá, anota e dá seguimento para aquilo ser canalizado. Você sabe que às vezes a espiritualidade, às vezes você já traz o sofrimento quando você nasce. Quando você vai daqui para lá, que você leva um trajeto de vida, que você matou alguém aqui, a pessoa não te perdoou, você fez uma coisa muito grave e a pessoa não te perdoou. Quando você volta, você resgata, que você vem resgatar aquela pessoa. Às vezes aquele espírito vem com tanta raiva de você, que você reencarna como humano, mas ele fica em espírito e ele fica te atormentando. Ele vai te atormentar de qualquer jeito, ele vai atrapalhar a sua vida, vai destruir sua família. Tudo que você fizer, ele vai destruir. Enquanto ele não consegue aquele perdão, ele mesmo se perdoar, porque a gente trata com amor. Quando um espírito chega, a gente tenta conversar com ele com calma, com coração, para que ele não se sinta agredido, para ele se sentir em casa, para ele se sentir acolhido. Porque se um espírito chegar e a gente agredir ele e não dar acolhimento, ele fica com mais raiva, com mais ira e sai dali fazendo coisas piores do que ele chegou para fazer. Então tem coisas que a gente já traz quando a gente nasce. Aquele espírito já vem com a gente. É igual ao aborto, porque a gente trata do aborto também. Por quê? Porque às vezes a gente, quando você tem um aborto espontâneo, que é por ele mesmo, não tem problema nenhum. Aquela criança ela só veio ali e saiu no tempo certo. Mas quando você expulsa, a mulher expulsa, não quer, mata aquela vida, ela vai pagar por aquilo. Um assassinato. Ela assassinou, então ela vai pagar caro por aquilo, porque o aborto é um assassinato, né? Então, se o espírito for um espírito de luz iluminado, ele vai perdoar aquela mãe. Mas se ele era um espírito que queria reencarnar, porque ele não queria mais ficar no plano espiritual, ele queria vir para a terra, e aquela mulher matou ele vai atormentar ela. Ele vai atormentar ela, vai atormentar a família dela.
os filhos que ela tem, ele vai provocar qualquer coisa que vai fazer ela sofrer. Então, dentro da espiritualidade, tem muita coisa que a gente trabalha com o espírito para poder ver se a gente tenta amenizar um pouquinho a dor. Às vezes, o que acontece no mundo, às vezes, muito da gente sonha que, às vezes, quando vai acontecer, igual aconteceu agora essa na Líbia lá, essas coisas, às vezes a gente já tem aquela prevenção que o plano espiritual já está trabalhando, né, formando um exército de espírito para vir resgatar aquelas pessoas que vai passar por aquilo. Então a gente já tem consciência disso. Bom, para você que está ouvindo esse bate-papo falando sobre o Setembro Amarelo, o Centro de Umbanda Caboclo de Cherokee, como faz as pessoas que estão vindo para poder vir aqui, para conhecer, para tirarem as dúvidas? Geralmente aqui atendimento é no sábado, das 19 às 21 horas, né, que é a horário da sessão nos sábados. E aí é feito um rastreamento, no caso do atendimento, diretamente, talvez até com o orixá que venha trabalhar, né, ou diretamente comigo, que eu trabalho desse jeito mesmo, sem incorporar, que no caso do candomblé é só quando eu estou dançando que o orixá, mas fora isso eu trabalho desse mesmo jeito aqui, atendo as pessoas e a continuidade disso aí. Sr. Gil, qual é a mensagem que o senhor deixa para uma pessoa que está ouvindo agora, está passando por alguma dificuldade, com pensamento negativo, por uma depressão? Em primeiro lugar, é agradecer a Deus que ele está com um problema e saber que esse problema foi dado por Deus e que Deus confiou esse problema porque sabe que ele é capaz de resolver o problema. Então ele é só buscar caminho. Tá certo? Muito obrigado. Nada, disponha, sucesso. Dona Yolanda, qual a mensagem, primeiro obrigado, né? Qual a mensagem que a senhora deixa para a pessoa que está ouvindo essa conversa, precisando de ajuda, coração apertado? Olha, se precisar de ajuda e sentir, né, que aqui é um lugar onde a pessoa, né, precisa buscar ou se acha, né, na vontade de vir, a gente não tem dia nem tem hora, porque quando a pessoa entra em contato comigo, que eu posso atender logo a pessoa imediato, às vezes até conversando pelo telefone a pessoa já resolve o problema e já se sente bem. Então, assim, quem quiser falar comigo, eu não estou falando de consulta, eu estou falando, assim, de conversar, a pessoa querer falar de um problema ou buscar um conselho, né, um desabafo, né? Não quer vir no terreiro, mas quer falar no telefone, 32 984 89 15 13, Yolanda. Mas a mensagem que eu deixo hoje é o seguinte: vamos unir as religiões, vamos cuidar da espiritualidade, né? Porque a matéria vai ficar aqui, mas a espiritualidade vai seguir, né? E nós precisamos de equilíbrio, e nosso mundo está muito desequilibrado. Então precisamos cuidar da espiritualidade. Obrigado. Nada. Eu sou Samuel Pereira, a gente finaliza esse bate-papo e até o próximo. Você acabou de ouvir o GoCast, o podcast da Rádio Go. Agora, uma correção. Em alguns episódios eu falei o número 181. Eu vou corrigir. É 188. Para você que precisa de ajuda, pode ligar. A ligação é gratuita. 188.